ali. Esse livro do pastor Rogério também, A Prostituta Disfarçada de Noiva, está ali na livraria do Mevana, editora Vinde. Glórias a Deus. Pastor Rogério, pula para cá. Glória a Deus, meu irmão. Se você quiser. Tá bom. Obrigado, pastor. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Shalom. E aí? Beleza? É sempre muito bom estar aqui. É uma honra para nós servir essa casa que serve o Brasil, que é de onde flui uma fonte, né, para toda a nação e para as nações. Então, é sempre muito precioso estar por aqui e poder servi-los, né? O pastor Luiz já falou, eu sou de São Luís do Maranhão, sou casado com a Malu, sou pai do Levi, da Annalise e do Luca. Estamos trabalhando pesado aí para povoar a terra, né? E participar de uma escola como essa, irmãos, é uma responsabilidade e é uma alegria, porque eu gosto muito desse movimento de edificação. Então parece que cada um que passa por aqui põe uma feira de tijolo, sabe? Eu acredito que no final dessa escola a gente vai sair daqui com o nosso coração expandido. Então eu fico muito feliz. Eu queria começar orando, eu queria que você, se puder, fechar os teus olhos. Pai, nessa noite nós rendemos graças ao Teu nome, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem liberado sobre essa casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses dias aqui. Nós queremos dizer sim, amém para a Tua vontade, dizer sim, amém para o Teu querer. Que nessa noite a Tua palavra continue fluindo. Nós nos assentamos aos Teus pés, nós queremos aprender de Ti e a respeito de Ti, porque só Tu és manso e humilde de coração. Obrigado por cada pessoa que chegou nesse lugar, que possamos ter o nosso coração expandido nessa noite, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, nós vamos ler um texto muito conhecido. Esse texto eu gosto muito dele. É um texto muito conhecido, principalmente quem lê a Bíblia, né? E eu queria pensar com você a partir de alguns versículos desse capítulo. Então, Jeremias capítulo 29, nós vamos ler a partir do verso 10. Você achou, amém? Então diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para esse lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Aleluia! Essa é uma palavra, esse é um texto muito forte para mim. E eu queria, antes de entrar no que eu preciso falar nessa noite, eu queria trazer uma espécie de contexto para a gente poder, então, entender melhor isso que nós acabamos de ler. Nesse capítulo, no capítulo 29 especificamente de Jeremias, nós vemos aqui duas cartas, não é? A primeira carta, ela diz respeito a uma espécie de bem-estar geral. O propósito dessa primeira carta é tratar o bem-estar do povo, tanto que parte do povo que foi levado cativo,
quanto a parte do povo que ficou em Jerusalém. Então essa primeira carta, ela trata desse, ela contém uma espécie de advertência contra alguns falsos profetas. A segunda carta, ela é dirigida também a toda a comunidade, mas ela trata mais especificamente de um falso profeta. A segunda carta você vai ver ali pelo verso 24 até o final do capítulo. Mas essa segunda carta, ela trata especificamente sobre um falso profeta, né? Porque aqui Jeremias, irmãos, ele não era perturbado apenas pelos falsos profetas que estavam em Judá, a partir de onde ele escreveu a carta. Ele também começou a ser perturbado por alguns líderes que começaram a criar uma espécie de confusão no meio do exílio babilônico. Então, ele escreve a carta a partir de Jerusalém, né, de onde ele já tinha que lidar com uma falsa voz profética. Mas agora ele começa a ser também incomodado pelos falsos profetas que haviam se levantado entre o povo, só que agora na Babilônia. Vocês estão aí? Amém? Esse povo, irmãos, que estava cativo na Babilônia, sem dúvida nenhuma, era um povo que estava abatido. Por que Jeremias ele começa a fazer várias advertências contra o falso profético? Ou contra falsos líderes, falsos profetas que começaram a se levantar no meio do povo? Porque ele está falando para um povo que estava, sem dúvida nenhuma, abatido. Era um povo fragilizado. Era um povo que muito provavelmente estava com saudade da sua terra natal. E porque esse povo estava nessa condição, porque esse povo era um povo frágil, era um povo que estava sendo levado para uma prisão, para um cativeiro, por causa disso, eles começaram então a se tornar uma espécie de presa fácil para pseudos profetas, que começaram, irmãos, a proferir uma falsa esperança no meio do povo. Porque esse era um povo que estava completamente fragilizado. Jeremias então começa a dar uma atenção maior. Eles começaram então a prometer um fim muito rápido do cativeiro. Eles começaram a prometer um retorno imediato. E isso começou a gerar no coração do povo uma falsa esperança. Quantos estão entendendo isso? E quando eu olho para esse contexto e olho para a realidade que nos encontramos hoje, eu penso que os falsos profetas, eles sempre vão encontrar um espaço onde o povo está enfraquecido. Os falsos profetas sempre vão encontrar um lugar de fala em meio a um povo desorientado. Vocês conseguem entender isso? Por isso eu entendo que nós precisamos começar a trazer uma espécie de clareza. Nós precisamos resgatar, de fato, o lugar de uma igreja bíblica, porque as Escrituras vão trazer clareza e orientação para o povo de Deus. E somente o fato de nos tornarmos uma igreja com um fundamento bíblico adequado, com o nosso nível de maturidade elevado, nós vamos conseguir então discernir as falsas vozes que têm se levantado. Nós estamos entendendo isso? Então os falsos profetas, eles sempre vão encontrar um lugar de fala em meio a um povo que está desorientado. As notícias dessas mensagens, não é? Essas mensagens enganadoras, a profecia que prometia um fim rápido do exílio babilônico, a profecia que prometia um retorno imediato dos exilados de volta para Jerusalém, essas mensagens começaram a chegar